No início do livro de Apocalipse, somos transportados para um dos cenários mais impressionantes e misteriosos de toda a Bíblia. O trono de Deus. Quando o apóstolo João é arrebatado em espírito e levado ao céu, ele não vê apenas um trono comum. O que ele contempla é uma visão tão grandiosa, tão cheia de símbolos e significados ocultos, que suas palavras mal conseguem descrever a glória e o mistério daquele lugar. Ele vê um trono posto no céu, e sobre o trono alguém assentado. Essa figura gloriosa é descrita como semelhante a uma pedra de jaspe e sardônica, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante à esmeralda. O trono é o centro de toda a cena, o ponto onde convergem todas as atenções do céu e da terra. Ao redor do trono estão 24 anciãos sentados em tronos menores, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre suas cabeças. Diante do trono há um mar de vidro semelhante ao cristal que reflete a pureza e a santidade do lugar. Relâmpagos, vozes e trovões procedem do trono, mostrando o poder, a majestade e o juízo do Senhor sobre toda a criação. 7 lâmpadas de fogo ardem diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo, iluminando e revelando os propósitos divinos. Essa cena magnífica não é apenas um espetáculo para os olhos. Cada elemento carrega um significado profundo que muitos não percebem. O jaspe e a sardônica simbolizam a justiça e a redenção de Deus. O arco-íris ao redor do trono relembra a aliança de Deus com a humanidade. Como nos dias de Noé, os 24 anciãos representam os redimidos do Antigo e do Novo Testamento. As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, unidos em adoração ao Deus eterno, os 4 seres viventes cheios de olhos por dentro e por fora, com rostos de leão, boi, homem e águia, simbolizam toda a criação que rende glória ao Criador. Eles não cessam de dizer: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Este é o louvor incessante que ecoa na eternidade. O reconhecimento de que Deus está no controle absoluto da história, da natureza e do destino de cada ser. Essa visão nos convida a olhar além da aparência do mundo e a contemplar a realidade espiritual que sustenta todas as coisas. O trono de Deus não está vazio, não está em silêncio. Ele é o centro do governo divino, onde as decisões sobre o destino do universo são tomadas. O que João viu naquele dia continua a ser uma mensagem viva para nós. Há um trono no céu, e ele não está desocupado. Deus reina soberano, e seus planos se cumprirão no tempo certo. No próximo bloco vamos mergulhar ainda mais nos detalhes desse trono e no significado profundo de cada símbolo que rodeia essa visão, revelando verdades que muitos nunca perceberam. Quando João nos descreve o trono de Deus, ele não está apenas relatando uma visão deslumbrante. Ele nos convida a adentrar no coração do governo divino e a enxergar aquilo que o olhar natural jamais poderia alcançar. Ao redor do trono, a presença dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes nos revela o mistério da adoração celestial e da ordem perfeita que existe no céu. Os anciãos, com suas vestes brancas e coroas de ouro, são símbolo da vitória dos santos, daqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro e agora participam da autoridade que Deus compartilha com o seu povo fiel. As coroas de ouro não são apenas adornos de glória, mas um sinal de que o poder que um dia os santos exercerão não é próprio, mas recebido das mãos do Rei dos Reis. Os 4 seres viventes, por sua vez, representam os atributos do próprio Deus refletidos na criação. O leão simboliza a força e a realeza. O boi aponta para o serviço e a perseverança. O homem revela a inteligência e a humanidade do Criador. E a águia expressa a soberania e a visão que tudo alcança. Esses seres estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Um detalhe que simboliza o conhecimento pleno e o discernimento que não se limita ao exterior. Eles vigiam, contemplam e glorificam continuamente o Senhor. A cada instante, eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A santidade de Deus é destacada 3 vezes porque é absoluta, completa e eterna. Este cântico incessante reforça a ideia de que o universo inteiro existe para refletir e exaltar a glória de Deus. Enquanto os seres viventes declaram a santidade de Deus, os 24 anciãos se prostram e lançam suas coroas diante do trono, em um gesto de rendição total e reconhecimento de que toda a honra e poder pertencem ao Senhor. Essa cena de adoração nos mostra um modelo perfeito do que significa reconhecer a soberania de Deus. Não há espaço para orgulho ou vanglória no céu, apenas a exaltação daquele que é digno de receber toda a glória, honra e poder, porque criou todas as coisas, e por sua vontade elas existem e foram criadas. O mar de vidro semelhante ao cristal diante do trono reflete a pureza, a paz e a imutabilidade do governo de Deus.
É como se o mar, que na terra é muitas vezes símbolo de caos e instabilidade, no céu fosse transformado em um espelho de serenidade que reflete a ordem divina. Cada detalhe dessa visão nos leva a compreender que, apesar do caos aparente do mundo, há um trono firme no céu e um Deus que reina com justiça, poder e misericórdia. Este trono não é abalado pelas tempestades da história, pelas guerras, pelas crises ou pelos planos do inimigo. O que João viu é um convite para que nossos olhos espirituais se abram e contemplem a realidade suprema. Deus está no trono e nada foge ao seu controle. No próximo bloco, vamos explorar o impacto desta visão sobre a Igreja e como a realidade do trono de Deus deve moldar nossa vida e nossa fé hoje. Quando contemplamos o trono de Deus como João o viu, não estamos apenas diante de uma visão grandiosa reservada ao futuro distante ou ao mundo celestial. Essa revelação carrega implicações profundas e transformadoras para a Igreja e para cada um de nós no presente. O trono de Deus é a lembrança constante de que existe uma autoridade suprema sobre o universo, diante da qual todos os poderes terrenos, todas as nações, todos os reis e governantes são apenas sombras passageiras. Enquanto na terra os tronos dos homens são erguidos e derrubados, no céu o trono de Deus permanece imutável, estabelecido desde a eternidade. João viu, e nós somos chamados a enxergar com os olhos da fé, que o trono de Deus não está distante nem alheio ao sofrimento humano. Os relâmpagos, trovões e vozes que saem do trono indicam que Deus está atento, que Ele intervém na história e que seu juízo é certo e justo. Diante dessa realidade, como a Igreja deve viver? Em primeiro lugar, com reverência e temor. O trono nos lembra que Deus é santo, santo, santo. Ele é diferente, separado de tudo que é impuro e corrupto. Nossa vida deve ser moldada por esse padrão de santidade. Em um mundo que tenta banalizar o sagrado e relativizar a verdade, a Igreja é chamada a refletir a glória daquele que está no trono, a viver de modo digno de seu chamado e a proclamar com a vida e com as palavras que o Senhor reina. Em segundo lugar, o trono de Deus nos convida à confiança. As tormentas do presente, sejam elas perseguições, crises, doenças ou perdas, não são sinais de que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, cada trovão que ecoa do trono nos lembra que o Senhor está agindo, ainda que muitas vezes seus caminhos sejam insondáveis aos nossos olhos. A Igreja do Senhor deve ser, portanto, um povo marcado pela esperança, que não se abala diante das tempestades porque sabe que há um trono firme nos céus. Em terceiro lugar, essa visão deve nos impulsionar à adoração verdadeira. O céu inteiro está em adoração, diante do trono. Os anciãos se prostram, os seres viventes proclamam, e tudo no céu se volta para exaltar aquele que é digno. Da mesma forma, nossa adoração não pode ser uma formalidade vazia, mas um ato de entrega e rendição profunda. Cada culto, cada oração, cada gesto de serviço deve ser uma coroa lançada diante do trono. Um reconhecimento de que tudo o que temos e somos vem dele e é para ele. Por fim, o trono de Deus nos lembra que a história caminha para o dia em que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis. O que João viu no Apocalipse não é apenas uma visão simbólica, mas uma antecipação do que será plenamente manifesto na consumação dos tempos. Até lá, somos chamados a viver como cidadãos do céu, em meio a um mundo que muitas vezes se esquece de que há um trono no alto e sublime lugar. No próximo bloco, mergulharemos ainda mais no significado do trono de Deus como lugar do juízo final e da consumação da história, revelando o destino das nações e dos homens diante do Rei Eterno. O trono de Deus, como descrito por João, não é apenas o centro da adoração celestial, mas também o lugar onde se desenrola o juízo final e onde os destinos eternos são selados. É dali que emanam as ordens que movimentam a história da redenção e do julgamento. O Apocalipse nos revela que do trono procedem os decretos que conduzem o mundo ao seu clímax. Os 7 selos são abertos. As trombetas soam. As taças da ira de Deus são derramadas sobre a terra. Cada ato, cada julgamento, cada manifestação da justiça divina parte desse trono glorioso e tem como objetivo final a restauração da ordem, a derrota do mal e o estabelecimento do reino eterno de Deus. O trono não é apenas símbolo de poder, mas o tribunal da verdade absoluta. Nenhuma injustiça ficará impune, nenhum pecado permanecerá encoberto. Diante do trono, os homens serão chamados a prestar contas, e os livros serão abertos. O livro da vida, aquele que contém os nomes dos que foram salvos pelo Cordeiro, será a chave que separará os que herdarão a nova criação dos que serão lançados no lago de fogo. Essa cena, ao mesmo tempo majestosa e aterradora, nos mostra a seriedade da santidade de Deus e a inevitabilidade do seu juízo. Muitos hoje vivem como se Deus não visse, como se o trono estivesse vazio ou distante. Mas João nos mostra que o trono está ali, firme, eterno,
e que dele procede toda a justiça. O trono de Deus é também o trono da graça. É o lugar para onde os salvos se dirigem em oração, onde encontramos misericórdia e socorro em tempo oportuno. Mas é essencial que entendamos que esse mesmo trono diante do qual nos achegamos hoje em busca de graça, será o trono diante do qual todos os homens, um dia, comparecerão para ouvir o veredito eterno. Essa realidade deveria despertar em nós um senso profundo de urgência. A mensagem do trono nos chama a viver preparados, a anunciar ao mundo que há um rei que reina, que julgará os vivos e os mortos, e que sua vinda está próxima. O trono de Deus é o centro de todas as coisas. É o trono diante do qual Satanás e seus anjos caídos serão finalmente derrotados e lançados no abismo. É o trono diante do qual as nações serão reunidas e o mal será desfeito para sempre. É o trono diante do qual os remidos cantarão o cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. No próximo bloco vamos encerrar esta jornada com uma reflexão profunda e emocional sobre como essa visão do trono deve transformar a maneira como vivemos hoje e como esperamos o glorioso dia em que veremos este trono com nossos próprios olhos. Ao final de tudo, quando contemplamos a visão do trono de Deus descrita por João, somos convidados a uma reflexão que ultrapassa o entendimento intelectual. Essa revelação nos chama a um compromisso profundo, a uma entrega total, a uma vida moldada pela certeza de que existe um rei que reina soberano e eterno. O trono de Deus não é um conceito distante para ser estudado apenas com curiosidade. É uma realidade que deve transformar o nosso ser, o nosso agir e o nosso esperar. Cada relâmpago, cada trovão, cada cântico diante do trono nos fala da majestade incomparável daquele que governa sobre todas as coisas. João viu o trono para que nós também pudéssemos ver, não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. E essa visão deve nos impulsionar a viver como peregrinos neste mundo, como homens e mulheres que não se deixam seduzir pelos tronos passageiros da terra, mas que têm os olhos fixos naquele trono que permanece para sempre. É diante desse trono que nossas lágrimas serão enxugadas, que o lamento será transformado em júbilo, que a dor será vencida pela vida eterna. O trono de Deus é o ponto final da história, mas também o começo de um novo céu e uma nova terra, onde o próprio Deus habitará com os homens. Essa visão é um convite à esperança. Em tempos de incerteza, quando as estruturas do mundo parecem ruir, quando os reinos se abalam e os homens se desesperam, somos chamados a olhar para o alto e lembrar: o trono está firme e Deus reina. Nada foge ao seu controle, nada escapa ao seu olhar. E mais, o Cordeiro que está no meio do trono, o Cordeiro que foi morto e reviveu, é a garantia de nossa vitória. Porque ele venceu, nós também venceremos. Essa esperança deve nos mover a anunciar ao mundo que há um trono de graça hoje, mas que em breve será um trono de juízo. Deve nos motivar a viver em santidade, a buscar a presença do Rei, a lançar diante dele as nossas coroas, ou os nossos dons, os nossos sonhos, reconhecendo que tudo vem dele e tudo para ele. Quando João viu o trono, ele viu a realidade mais profunda do universo. Ele viu o centro de todas as coisas, e ao nos revelar o que viu, ele nos dá um presente. A oportunidade de, ainda nesta vida, escolhermos a quem serviremos, a quem adoraremos, diante de qual trono dobraremos os joelhos. Que a visão do trono de Deus nos transforme, nos desperte e nos leve a viver cada dia com os olhos fitos no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esperando com alegria e temor o dia em que o veremos face a face.